Já pude assistir a nova obra aos pedaços, novo filme de Rui Guerra e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Aos Pedaços é um filme experimental que não apresenta uma narrativa linear. Aparentemente, o protagonista está sofrendo uma perseguição de suas duas mulheres que têm o mesmo nome, a mesma idade, entre muitas outras coisas iguais, e elas estão constantemente tentando matar, e ele não sabe qual das duas que seria, etc. Nesse mundaréu de ideias é que Rui Guerra faz sua obra. Aos Pedaços é a nova obra do Rui Guerra, bem experimental, obviamente, assim como seus últimos projetos, e aqui ele vai tomar uma série de medidas para conversar sobre essa história, né? Esse mundo de ilusões que ele cria, né? É um filme que vai focar no onírico até, esse Aos Pedaços, e justamente faz parte dessa nova leva dos filmes do Rui Guerra, né? Essa obra mais surreal, né, que não está tão pautada no humano, mas sim ideias que são transpostas, né, através de personagens em uma tela. E eu percebi muito da influência do David Lynch nessa obra. Sério, tem planos que lembram extremamente isso, sequências que de fato mostram que Rui Guerra é um apreciador de cinema do Lynch. Mas não é necessariamente porque tem referências lynchianas no longa que ele necessariamente é bom, né? Já deixando isso claro. Se apoiando nesses traços lynchianos, o longa de fato ele tenta, né, estabelecer ideias, né, que vão conforme essa narrativa onírica, mas de fato ele não tenta apresentar algo original. Acompanhamos essa trama desse homem que vive nessa desilusão de suas duas mulheres iguais, gêmeas praticamente, com nomes iguais e nascidas até no mesmo hospital, tudo igual. Ele acompanha elas, uma investigação, né, que já é o traço bem lynchiano, para saber qual delas está tentando matar ele, né? E aí fica nesse jogo erótico, nesse erotismo, nessas jogadas de câmera que tentam buscar abstrações em tela. Sabe, nada que é concreto e o Rui Guerra tenta fazer essa graça do filme. Nada ser concreto e tudo ser mais por esse lado sentimental, onde você observa justamente esse personagem e seus desdobramentos em relação a esse meio social, né, que ele está vivendo, nesse relacionamento tóxico, entre aspas, que ele tá sendo obrigado a ter, mas um relacionamento tóxico que fica evidente que não necessariamente é por parte das mulheres, talvez seja parte do psicológico dele, e aí fica nesse jogo, né, de abstrações em tela, junto com os pensamentos desse personagem, para tentar justamente segmentar uma narrativa em que nada é linear, nada é concreto, tudo são ideias jogadas em tela. Mas não somente por esses traços oníricos que o filme se faz, ele até mesmo tenta dispor uma narrativa em tela. Afinal, ele segue justamente os moldes de Eraserhead, eu diria que é a principal inspiração do Rui Guerra nessa obra, porque ele tem uma história, querendo ou não. É a história para descobrir quem possivelmente estaria assassinando o protagonista, né? Esse protagonista que está nesse relacionamento supostamente conturbado entre essas duas mulheres que são a mesma, etc. Né? Seria uma história sobre isso. Então, de fato, tem uma linha narrativa, mas que serve mais para quebrar a própria, sabe? E nessa falta, né, de linearidade, né, essas ideias dispostas, é assim que o filme se faz e se segue. Ele não parece até mesmo manter as próprias discussões que propõe. É uma série realmente de pensamentos e reflexões do Rui Guerra sem ao menos saber a direção a qual ele vai ou qual é pretendida ir. Tudo acaba por ter um ar mais ou menos noir e onírico, né, surrealista, onde nada, como eu já estava dizendo, é concreto, mas não somente isso,
As linhas narrativas desse filme também se dissolvem, mesmo que tenha história, como eu falei, né, anteriormente, mesmo que tenham personagens que seguem supostamente pensamentos lógicos, né, desse mundo que o Rui Guerra constrói, nada ali parece de fato levar a algum lugar, e não leva mesmo. O primeiro, o segundo e terceiro ato parecem obras desconjuntadas. Parece uma série justamente de pensamentos do Rui Guerra e reflexões próprias que ele decidiu colocar no filme e expor como ideias, né? Ideias cinematográficas, assim como Lynch também faz em Eraserhead. Mas, mesmo sendo essas ideias dispostas em tela, e mesmo sendo essa série de jogos cênicos e também mecanismos, né, de direção, um filme que atua muito mais pelo sensorial do que pelo estabelecido, né? Mesmo assim, mesmo com todas essas ideias, até propostas interessantes, Aos Pedaços acaba por ser um filme extremamente, diria, não só mal feito em técnica, porque até tudo bem se ele fosse, né? Ele poderia ser bom em outros quesitos, mas não, é tudo tão jogado aqui que até mesmo no sentido sentimental, no que ele quer passar, nada funciona. Guerra tenta aqui justamente estabelecer esse clima, né, onde nada é certo, mas ele faz isso da maneira mais normativa possível. Ele faz um filme aos moldes, né, do cinema setentista, ou até mesmo do cinema do Buñuel, né, Luiz Buñuel, provavelmente o maior diretor surrealista, né, conhecido por aí. E ele faz um filme nesses moldes, sem explicações ou coisas, ou até mesmo arcos bem concretos, mas que, diferentemente desses exemplos, não traz reflexões em si e não tem ideias, somente rupturas. Justamente por essa falta do concreto, aqui não é acompanhado ou se tem noção do personagem em si abordado, ou das personagens, né? No caso das noivas que querem matar o seu marido e no caso do marido. Você, de fato, diferentemente desses casos, né, que eu citei, você não se importa com ninguém ali e nada é construído para essa importância. Muitas coisas são jogadas, até mesmo símbolos religiosos, né? Supostamente um padre para salvar esse marido entra na história e nada é explicado, o que é ótimo, justamente brincar com esse simbolismo, mas justamente tudo parece jogado, porque não parece ter uma construção em si. O Rui Guerra, ele tenta fazer essa série de símbolos parecer muito mais do que é, sendo que é tudo bem escancarado, mas ao mesmo tempo mal desenvolvido. Diferentemente de Eraserhead mesmo, como exemplo, a trajetória de Henry, o protagonista da obra, você entende o personagem. Na verdade, é uma pura construção de personagem pelos 89 minutos da obra. Aqui em Aos Pedaços, supostamente também é traçada essa construção do personagem, mas uma construção que pega os tropos normais de um personagem qualquer e constrói da maneira mais básica dentro dessa proposta surrealista possível. Um exemplo são os deslumbrados pensamentos, né, do protagonista de Aos Pedaços em relação à religião, né, como eu já estava citando. Ele pensa muito sobre religião e até tem uma figura, supostamente de um padre, que é perceptível que é ele mesmo, falando com ele próprio, né, esse jogo, né, ilusionista. Essa figura de padre é o mais estereotipada possível. Não é o jogo de Eraserhead, né, que você vê elementos e eles nem ao mesmo precisam falar algo para você, como espectador, ter a compreensão. Você é apresentado a esse padre e o Rui Guerra, ele tenta fazer tudo o menos explicado possível, mas explicando, até mesmo o onírico, né, o surreal. O padre, é óbvio, a figura que ele representa, tá tudo tão explicado e contido no próprio filme que ele não dá espaço justamente para as mensagens que tenta passar, somente para
um suposto turbilhão de ideias, né, que justamente o Rui Guerra tenta segmentar. Aos pedaços também tenta brincar com a fotografia ao fazer um filme preto e branco, assim como Eraserhead. Mas aqui para mostrar os pedaços quebrados desse protagonista, justamente o nome Aos Pedaços. E essa é mais uma coisa que me irrita profundamente nesse filme. O próprio nome Aos Pedaços já é autoexplicativo do filme em si, e a fotografia quer explicar ainda mais esses pedaços quebrados do protagonista. Tudo ali é fragmentado, inclusive a câmera, né, que justamente foca de vez em quando no protagonista, no pastor, né, nessa figura pastoral que aparece para o protagonista, nas esposas que querem o matar, etc. Então a própria câmera atua fragmentada e num senso preto e branco para mostrar melancolia e desespero, desesperança desse mundo, etc. Mas através do trabalho de câmera da obra, tudo se torna tão verborrágico e explicado, sabe? É um filme que tenta se jogar essa falta de explicação justamente pelo seu roteiro, pela sua direção, etc. Ele se vende, né, como essa imagem de não é explicado e você tem que sentir tudo, mas isso é uma mentira porque Rui Guerra tenta constantemente, através da câmera, da montagem, da direção, explicar essa narrativa, explicar essa história e deixar ela o mais óbvia possível. Sem espaço para perguntas ou sentimentos, sem espaço para o sensorial que o filme propõe. Tudo aqui se resume justamente ao final, em que tudo é explicado e você entende por completo o que a narrativa quer dizer, sem, ao menos, ter espaço para esse pensar diferente, esse olhar diferente para o filme, essa sensação diferente de se ter ao assistir a obra. Sabe, tudo é tão explicado que fica óbvio ao final e você entende através dos seus sentidos justamente tudo que a obra quer dizer. Então não é uma obra sensorial, ela na verdade te diz justamente ao que ela veio. E no caso, através dos seus sentidos, você percebe que ela veio justamente para explicar a vida deste homem. Este homem que no caso pode ser uma possível projeção de Rui Guerra, pode ser uma possível projeção de ideias do mesmo, ou de um retrato da sociedade, do homem moderno, etc. Fica muito claro, mas esse não é a intenção da obra em si, nem ao menos explorar quem esse homem é. É justamente fazer uma alegoria, nem uma alegoria, fazer uma referência a Eraserhead num contexto atual, onde há toda essa conversa sobre relacionamento tóxico, etc. Então, nada aqui, de fato, leva a um pensar aprofundado que a obra supostamente propõe. As abstrações não são necessariamente abstrações porque elas são explicadas. Mesmo que, tudo bem, roteiro, direção, etc., emanem, de fato, certos sentimentos. Afinal, o filme é muito bem fotografado, ângulos de câmera muito bons, você até se sente comovido pelas imagens, né? Acho bem interessante como o Rui Guerra trabalha as imagens aqui, não necessariamente o que elas falam, mas justamente a representação das imagens em tela, o plano. Os planos são muito bonitos, mas eles somente são bonitos mesmo, porque, de fato, corroborar com a narrativa segmentada e com a proposta do própria obra, elas não conseguem muito. Então, ao final, o que fica do novo filme de Rui Guerra é basicamente uma série de planos lynchianos mostrados ao público sobre a perspectiva do próprio Rui Guerra, extremamente explicados, sem as abstrações lynchianas que tanto conhecemos e que deixam justamente as obras lynchianas bonitas, belas, né? A falta de respostas, né? O Rui Guerra aqui, ele decide então responder tudo, justamente mesmo utilizando esses ares belos, planos muito bem feitos, muito bem coreografados, até certas cenas, certas danças até mesmo que tem, tendo noção dos planos e da beleza que eles emanam, ele decide, através desses planos, explicar toda a história e toda a experiência e tirar isso do espectador. Tudo fica tão óbvio e tudo é tão explicado que, de fato, em questão narrativa, em questão da obra em si, tudo passa a ser um nada e só um conjunto de belos planos para explicar o trauma de uma suposta pessoa que o Rui Guerra coloca aqui em primeiro plano.
Ou seja, é um filme que vai ser belo, vai ser bonito, etc., mas que justamente emana uma série de ideias que estão escancaradas. As abstrações aqui, elas nem são abstrações, né? Elas são respostas que vão ser explicadas posteriormente. Então, fica tudo muito blasé no longa. Tudo bem, os planos dizem... os planos são belos, mas não dizem de fato. Né? Ou até dizem muito, de certa forma. Fazendo com que Rui Guerra se perca nesse mundaréu de ideias que ele tenta colocar. Em suma, Aos Pedaços é um filme que, de fato, tem uma série de coisas interessantes, né? Ele é belo, ele puxa esse lynchiano, que é bastante interessante, ele tem essa inserção do preto e branco, que até é visualmente bonitas em certas instâncias, ele tem muitas ideias, né, que puxam, né, desse onírico, desse surrealismo, mas que graça isso tem quando o próprio Guerra explica tudo, e o filme explica tudo aos mínimos detalhes. Ele não explica literalmente, mas tudo fica tão óbvio que perde a graça, as abstrações ficam tão óbvias que são simplesmente sem graça ao final da obra. Então, para o novo longa de Rui Guerra, eu vou colocar aqui uma nota 4.5 de 10. De fato, nada me impressionou, mas eu acho que nada me deixou tão desapontado assim. É um longa que tem boas ideias, planos extremamente bem construídos, eu acho que é a principal coisa do filme. Imagens de fato impactantes que ficaram na minha cabeça, mas que dizem muito e ao mesmo tempo dizem nada. Tudo aqui é explicado, esse personagem quebrado é explícito, a quebra dele, o porquê ele é assim, etc. E tudo não passa simplesmente de uma série de explicações que supostamente tentam ser abstrações, mas que ao final não são, porque justamente tudo que é minuciosamente contado ao espectador e tudo fica bem óbvio ao final, e fazendo com que você entenda basicamente o filme inteiro sem deixar espaço para perguntas sobre o mesmo, coisa que ele mesmo propõe. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, comente, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!